Muito bem, Coroatá TV está de volta na sua televisão e também no rádio. Como já tínhamos aqui anunciado, hoje nós vamos bater um papo com o vice-governador Felipe Camarão, que é pré-candidato ao governo do estado. O nosso Coroatá na TV já entrevistou outros dois pré-candidatos, o Orleans, entrevistamos também o Braide, Eduardo Braide, e agora é hora da gente conversar com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, que está em São Luís. Vamos fazer essa entrevista diferente aqui no Coroatá na TV, mas ele está ao vivo com a gente. Vice-governador, tudo bem? Tá me ouvindo alto e claro? Como é que está o senhor? Olá, pessoal, estou te ouvindo alto e claro. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aí de Coroatá. Uma grande satisfação falar contigo, viu, Antônio Filho? Obrigado por me ter me dado essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre o Maranhão. Muito bem, demorou, né? Mas saiu a decisão do Diretório Nacional do PT e firmou o seu nome como pré-candidato do PT ao governo do estado do Maranhão. Candidato do presidente Lula? Candidato do presidente Lula. Como você bem mencionou, essa decisão demorou um pouco. E isso é normal na política, né? A política tem algumas etapas. As etapas das articulações, das conversas, dos diálogos. E houve um diálogo muito grande do presidente Lula, da direção nacional do PT, ainda na época com a ministra e ex-presidenta do partido Gleisi, com o atual presidente nacional do partido, Edinho Silva, conversando com esse time nosso aqui do estado do Maranhão. E aí, olha só, eu julgo que o Brandão foi muito ingrato com o presidente Lula, porque o que o Lula faz pelo Brandão no Maranhão, como ele sempre faz questão de frisar, de que, poxa, o Lula faz tudo pelo Maranhão, o Lula faz todas as ações pelo Maranhão. E simplesmente ele não ter atendido a um pedido do presidente Lula de que a gente pudesse caminhar aqui unificado, eu acho que isso é no mínimo ingratidão. O presidente Lula tentou que o Brandão fosse candidato ao Senado e nós assumíssemos o governo e fôssemos candidatos à reeleição. Tentou que o candidato pudesse ser alguém de consenso como o Fufuca ou mesmo a Iracema. Mas o atual governador insistiu no lançamento do seu sobrinho. E esse rompimento, sabe, com o povo do Maranhão, não foi só um compromisso político, mas com o povo do Maranhão e uma ingratidão e agora uma perseguição pessoal contra mim, que só fiz ajudá-lo, levou a essa decisão também nacional da gente ter um palanque próprio no nosso estado. Então houve uma resolução nacional do PT na semana passada e também o presidente Lula. Eu tive a alegria dele me receber pessoalmente. Não só a gente dialogou sobre problemas do Maranhão, sobre soluções, como, por exemplo, da BR-135, da BR-222, o problema da segurança pública, o auxílio nas nossas MAs, mas principalmente o presidente Lula gravou um vídeo manifestando que eu sou o seu pré-candidato ao governador único aqui no estado do Maranhão. Pois é, a gente viu todo esse desdobramento aí da escolha do pré-candidato do grupo de governo, acompanhamos tudo isso aí e, como você falou, o senhor disse que se sente perseguido. Há uma elaboração de uma CPI contra você na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê isso? Meramente política. Uma CPI legal, sem pé nem cabeça, ilógica, só para criar factóide, para que vocês tenham uma ideia. Essa investigação já está suspensa pelo STJ, porque no mês de março o Brandão ficou tão desesperado, porque tentaram me comprar, tentaram fazer eu renunciar, tentaram me afastar judicialmente, tentaram fazer com que eu desistisse. Como não conseguiram, como eu não me rendi, como eu não me vendi, como eu não desisti, aí eles agora quiseram criar esse factóide com medo de enfrentar as eleições. Queriam ganhar por WO. Então queriam ganhar por WO as eleições. Isso não vai acontecer. Eu tive muita resiliência, muita resistência, muita serenidade, com a ajuda de Deus, é claro, da minha família. Eu, graças a Deus, resisti a tudo isso. Estou de cabeça erguida, sem medo nenhum. Já lancei esse desafio. Eu acho que o Brandão devia topar, devíamos ir nós dois lá, cada um abrir sua conta, cada um abrir o que tem de patrimônio que não tem, para ele explicar as holds que ele tem aí Maranhão afora.
e eu mostrar que tudo que eu tenho é compatível com a minha renda, certo? Com o meu trabalho. Eu sou procurador federal, eu sou professor universitário, minha esposa é médica, eu trabalho desde os 16 anos, eu já exerci diversos cargos públicos, tenho todas as minhas contas aprovadas, todas sem exceção. Coratá me conhece do trabalho que eu realizei lá da Escola Digna, do Farol do Saber, que nós fizemos 2 aí na cidade, das escolas em tempo integral, dos IEMAs, e sabe da minha seriedade no tratamento da coisa pública. Então, isso aí é mera perseguição política, essa história já vai acabar, e eu acho que a gente tem que decidir isso nas urnas, na democracia. Só que como ele tem medo, né, porque o sobrinho não tem a menor chance de vencer as eleições, ele está com essa perseguição para tentar ganhar de WO, como eu disse, mas não tem a menor condição disso acontecer. O senhor chegou no governo do doutor Flávio Dino, você foi secretário de Educação. Desenvolveu um bom trabalho, viu, Felipe? Obrigado, doutor. A experiência que teve na educação, você que é professor, o senhor sabe muito bem que o nosso estado do Maranhão é um estado que a gente tem que trabalhar para desenvolver mais. Deixa eu só lhe perguntar uma curiosidade. Felipe Camarão, sendo eleito governador do Maranhão, tem um plano montado para a educação, já para esses dias, para poder anunciar, já na campanha que está chegando, vice-governador? Eu sou o único pré-candidato que fala sobre plano de governo. O único. Nenhum outro pré-candidato falou sobre isso. Eu diariamente discuto plano de governo com a minha equipe. Já montei a equipe de coordenação de plano de governo. Eu já realizo diálogos pelo Maranhão há mais de um ano, coletando os sonhos, as propostas para o estado do Maranhão. E eu estou dividindo com a população justamente o próximo passo. O Maranhão indo para frente, sabe? Eu tenho, por exemplo, na educação, grandes sonhos e que nós vamos realizar. Nós vamos realizar. O primeiro sonho que eu tenho Desculpa. Não, voltou. Pode continuar. O primeiro grande sonho que eu tenho é de colocar uma escola de tempo integral, um IEMA, em cada cidade deste estado. E nós vamos fazer isso. Colocar creche de tempo integral em cada cidade do nosso estado. E colocar ensino superior em cada cidade desse estado. Aí você pode dizer, Felipe, como é que você pode fazer isso? Isso é possível? O Piauí fez. Aí você vai dizer, Felipe, mas você foi secretário, por que você não fez? Porque no Maranhão não tinha nenhuma, era 0. E nós não tínhamos apoio do governo federal da época. Mas mesmo assim eu deixei mais de 200 escolas em tempo integral, deixei 2 creches em tempo integral, deixei 2 IEMAs bilíngues, todos com recursos nossos estaduais. E aí, com o apoio do presidente Lula, eu tenho muita convicção de que nós iremos concretizar mais esses avanços na educação. Lembrando que também foi na nossa gestão com o Flávio Dino que nós implantamos mais uma universidade estadual do Maranhão, que foi a UEMA-Sul. Muito bem. Felipe, nas pesquisas que estão sendo divulgadas, mostra aí uma disputa direta entre o Orleans e o Braide. Se possivelmente esses 2 candidatos lá na frente forem para o segundo turno, a informação que temos do Diretório Nacional que o PT deve ir com o Orleans no segundo turno. Como é que fica essa situação? Depois de tudo que rolou nessa pré-campanha, tudo, fica chato algumas coisas, não fica? Como é que você já pensou esse alinhamento? Olha, eu não gosto muito de fazer esses exercícios de futurologia, mas na semana passada, 2 dias depois da divulgação do meu vídeo com o presidente Lula, portanto ainda não pegou o efeito deste vídeo, foi divulgada uma pesquisa da Atlas Nacional, encomendada pela revista Veja, que eu já apareço em 3º lugar com quase 15%, e o sobrinho do governador com 23%. Então, eu estou em franco crescimento e ele está em queda. Com o efeito do vídeo do Lula e as propostas que eu tenho para o Maranhão, eu tenho plena convicção que eu vou ao segundo turno e que eu vou vencer as eleições no segundo turno. Eu tenho muita convicção quanto a isso. Então, esses exercícios, às vezes, de futurologia, né? Está muito cedo, né? O processo eleitoral está muito cedo. Para que você ter uma ideia, cerca de 60% a 70% dos maranhenses ainda estão indecisos numa pesquisa espontânea. Verdade. Então, realmente está muito cedo. A rejeição do sobrinho do governador é enorme, porque ele é sobrinho, sabe? É uma oligarquia, é um projeto pessoal e familiar.
Então eu tenho muita convicção de que eu vou vencer esta eleição, que eu vou para o segundo turno e vamos vencer no segundo turno. Em um pronunciamento que o senhor participou de um evento, você disse que não vê o Eduardo Braide como opositor. Continua ainda com essa visão? Olha, eu tenho uma frase, viu, que atribuem ao ex-presidente Sarney, que inimigo não é ele que nos escolhe, é a gente que escolhe os inimigos, né? Então eu estou nesta fase, eu não tenho inimigo, não é o inimigo que me escolhe, portanto nem adversário que me escolhe, eu que escolho meus adversários. Eu não tenho inimigos na política, tá? Eu tenho momentaneamente adversários que nós estamos disputando politicamente, tá? Eu tenho assim, um limite ideológico, político, que é o Laércio Bonfim. Esse não dá porque é água e óleo. Ele é da extrema-direita. Eu não tenho como ter diálogo político com ele, certo? Obviamente, pela perseguição pessoal, familiar e pela traição ao povo do Maranhão, eu não tenho a menor condição de seguir com o Coronel Brandão e com seu sobrinho, consequentemente. Mas a política ela é feita de diálogo e eu acho que vai ser uma boa disputa entre dois gestores que foram experimentados e testados para a população maranhense escolher aquele que tem melhor condição de governar o Estado. Muito bem. Deixa eu só dizer, antes da pré-campanha, o senhor tinha um grupo forte formado por ex-prefeitos, vice-prefeitos e até prefeitos, vereadores, como aqui na cidade de Coroatá. Houve essa demora da escolha do PT em dizer logo que o senhor era pré-candidato do partido aqui no Maranhão. Muitos que diziam que era com você 100%, deixaram para acompanhar, por exemplo, o Braide. Como é que o senhor vê isso? Eles não tiveram paciência. Eu vou até relatar um fato. Por exemplo, o vereador Diogo aqui da cidade de Coroatá, ele é do PT. Ele todo o tempo fala nos seus pronunciamentos que estava esperando o direcionamento do partido, porque ele é partido. Ele disse, se o Felipe for candidato, eu vou com o Felipe. Se ele não for, aí nós vamos ver o que o PT vai dizer. Mas teve gente que não esperou. Muita sabedoria do vereador Diogo, né? E eu quero agradecer muito a sabedoria dele, a paciência. Como quero agradecer aqui a ex-vereadora, a nossa senadora Lurdinha, e o Ciba e outros grandes companheiros aí de Coroatá, que tenho muitos amigos, como você sabe. Algumas pessoas são mais ansiosas, e isso é normal nesse processo. Eu acho que a saliva e o diálogo são os combustíveis da política. A gente entende eu entendo essas decisões momentâneas. Eu acho que nada de que uma boa conversa não possa ser retomado, inclusive projetos que nós temos em comum. Mas se você perceber, Antônio, tem uma coisa que é interessante. Perceba, você mesmo falou, quem caminhava comigo ou caminha comigo, ou tem uma questão, não quer ir com o Coronel Brandão. Por quê? Porque é perseguidor, porque é traidor, porque não faz o bom trabalho. Então vejo que eu atribuo isso também, esta ansiedade de uma definição logo, para derrotar esta nova oligarquia que quer se instalar no Maranhão. Mas eu acho que é o momento agora da gente poder ter serenidade, ter calma e debater com a população. Eu não sou muito favorável a gente fazer política só com os políticos. Claro que tem que ter política com os políticos, mas nós temos que fazer política para o povo. A gente tem que saber exatamente qual é o sonho da cidade de Coroatá. O que nós podemos e devemos melhorar para a cidade de Coroatá. E é este debate que eu quero levar para a cidade. É esse diálogo que eu quero ter com Coroatá. Como é que a gente pode melhorar a segurança pública da cidade de Coroatá? Como é que a gente pode fazer um campus da UEMA melhor para a cidade de Coroatá? Como é que a gente pode gerar emprego e renda para a cidade de Coroatá e melhorar a infraestrutura da cidade? É esse o debate que eu quero levar para que a gente possa melhorar o nosso Maranhão. Os outros pré-candidatos já estão rodando o estado do Maranhão. Uma decisão de escolher o senhor saiu semana passada. Quando que o senhor vai começar a rodar as cidades do Maranhão? Já começa essa semana, tá? Já tenho agendas programadas para São Luís Gonzaga e devo ir aí na região, viu? Falando aqui em primeira mão aí no teu programa, tá? Eu vou na região dos Cocais, devo passar em Coroatá para visitar amigos e amigas. Não sei ainda se nós iremos realizar algum ato político de pré-campanha, de diálogo, mas certamente, pelo menos, visitar amigos irei. Também farei
alguns atos na cidade de Caxias e aí na região leste como um todo. Já vou voltar a caminhar pelo Maranhão. Nosso plano de governo está na rua, já está em consulta pública, os diálogos pelo Maranhão já estão espalhados por todo o estado e eu vou conversar assim, com todo o nosso estado para que a gente possa encontrar o melhor caminho para todos nós. A gente sabe que a corrida para o Senado também é importante para o governo Lula, por exemplo, o Senado aqui no Maranhão. O senhor já tem firme do seu lado a Elisiane Gama. Como é que está o trabalho, como é que estão as conversas para vocês partirem para o interior do Maranhão? Eu fiquei muito entusiasmado porque na pesquisa da Atlas, a Elisiane já aparece até mesmo liderando as pesquisas em um cenário. E nós já estamos com essa dupla, né? Camarão e Elisiane, do time do Lula aqui no estado, definidos como pré-candidato ao governo e pré-candidato ao Senado. Mas nós temos ainda uma vaga de vice e uma vaga de Senado para debater com aliados. Eu tenho buscado o diálogo constante com a Federação PSOL Rede, com o PSDB Cidadania, através do Juscelino, o deputado federal Juscelino, que é ex-ministro do presidente Lula, com o Fufuca, que também foi ministro do presidente Lula, para que a gente possa aglutinar e criar essa estrutura do time do Lula aqui no Maranhão e a gente possa colocar esta pré-campanha na rua e, posteriormente, quando for o momento eleitoral, a campanha. Então, esse diálogo está permanente. É como eu te disse, eu estou dividindo entre articulações e diálogos com a política, mas especialmente a conversa com o povo também. E é nesse momento que eu estou, fazendo as articulações durante a semana, mas voltando a caminhar junto com o povo. O Lula conversou com você, você deu um presente para o presidente Lula. Na conversa que vocês tiveram na semana passada, ele aconselhou você ter menos inimigos, viu? Correndo no Maranhão. Na verdade, foi um conselho geral, né? Geral, ele disse, olha, geral, na política... Verdade. Na política, a gente tem que ter menos inimigos e mais amigos. É um conselho para a vida, né? Verdade. Eu também aprendi, trazendo para o nosso linguajar maranhês, né? A gente costuma dizer que política se faz ciscando para dentro, né? E não para fora. A gente tem que trazer todo mundo que a gente pode para o nosso projeto. Aquelas pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Eu costumo dizer, eu sou um cara muito tranquilo. Eu brincava com a minha esposa que eu só me zangava uma vez por ano, no máximo 2, entendeu? A única vez que eu me zanguei na política foi numa reação, porque me atacaram pessoalmente, atacaram a minha família, inclusive usando imagem da minha filha menor, que tem 12 anos de idade. Foi isto que me levou a ter uma reação. Mas eu gosto de disputar a política. Eu não quero ter inimigos, eu não quero ter nenhum tipo de disputa pessoal com ninguém. Eu quero fazer amizades, eu quero, como sempre fiz, como fui secretário de Educação. O melhor secretário de Educação, que conduzi junto com o ex-governador Flávio Dino o programa Escola Digna, que realizou mais de 1.500 obras educacionais, que todos os gestores escolares tinham meu telefone, falavam comigo pelo WhatsApp, os professores falavam comigo, a gente sempre teve uma relação de amizade e eles todos são testemunhas desse trabalho que nós realizamos ao longo desses anos. Então eu tenho muito orgulho de ter muitos amigos e amigas por todo o Maranhão, diáconos, padres, pais de santo, pastores, professores, sindicalistas, agricultores, pescadores, movimentos sociais, a classe política. Eu não tenho problema com absolutamente ninguém. Então pode ter certeza que a minha intenção é fazer cada vez mais amigos mesmo. É verdade. Quando você fala de mais amigo, Coroatá é uma cidade que o senhor já visitou várias vezes. Já tem título de cidadão coroataense? Tem o título de cidadão coroataense que foi me ofertado com muito orgulho. Foi um oferecimento conjunto do vereador Júlio do Moisés, da então vereadora Lurdinha, do vereador Diogo e do vereador Jardel. Foi uma linda cerimônia. Eu quero aqui agradecer muito ao povo de Coroatá. Portanto, sou conterrâneo também, né? O vereador Cássio participou também, é um grande amigo que tenho na cidade. Nós participamos todos juntos da solenidade. Foi uma solenidade muito bonita. Eu até disse na época, olha, eu acho que é uma gratidão por tudo que eu fiz pelas escolas dignas, pelas escolas de tempo integral, por Farol do Saber, lá da Macaúba, inclusive, pelas reformas das escolas estaduais, por escola em tempo integral, pelo IEMA, pelo prédio lá da UEMA, né, que a gente destinou também, mas eu acho que foi, sobretudo, uma grande responsabilidade para a Coroatá saber que futuramente
vai ter um governador que leva Coroatá não só no coração, mas também no título, sabe? Com muita responsabilidade, com muita consciência, que conhece a cidade da zona urbana e também na zona rural, que ajudou a levar colégio militar, que tem muitas obras já realizadas e que tem muito ainda por fazer por Coroatá e por toda a região. Muito bem, a nossa entrevista é muito rápida, governador, o senhor tem um dia muito corrido, aí eu quero agradecer pela disponibilidade, mas eu quero perguntar para o senhor, você que está aí do outro lado, o senhor fala de Coroatá com tanta sabedoria, né? Conhece muitas pessoas aqui na cidade. E como é que está a sua corrida aí em São Luís? E também o que o senhor prepara para Imperatriz, que são duas grandes cidades, grandes colégios eleitorais e que a gente sabe que faz uma diferença na disputa eleitoral. Para a Imperatriz, que eu também irei visitar muito em breve, eu tenho alguns sonhos importantes. O maior deles é entregar o Socorrão de Imperatriz, que foi um hospital que começou a ser construído pelo ex-governador Flávio Dino e quando foi entregue pelo atual governador, foi entregue como porta fechada. Não foi um hospital de urgência e emergência como ele foi concebido anteriormente. E eu quero aqui firmar este meu compromisso com a cidade de Imperatriz, porque o presidente Lula já levou tantas obras para lá, como o Canto da Serra, que é um residencial do Minha Casa Minha Vida, com mais de 3.000 unidades. Tem duplicação da BR, tem agora a faixa de travessia da cidade, que também o presidente Lula está fazendo, e tantas outras obras importantes, né? A UEMASU, que foi feito na época que eu era secretário, Escola em Tempo Integral também que eu fiz, Farol do Saber, reconstrução de escola. Então, mas assim, dentro de Imperatriz, meu maior sonho é entregar o Socorrão, certo? Já entregamos Beira Rio, já entregamos Calçadão, Centro de Convenções, tudo feito quando eu fazia parte do time do ex-governador Flávio Dino. E agora a gente tem que buscar transformar a Imperatriz naquilo que ela que é uma cidade grande, com uma estrutura boa para todo mundo. E aqui em São Luís, que é a cidade que eu moro, a cidade que eu fui criado, que vivo, que minhas filhas nasceram, que minha esposa nasceu, que eu moro, a gente tem que dar os próximos passos. As maiores obras estruturais de São Luís foram feitas pelo ex-governador Flávio Dino e agora pelo presidente Lula. O prolongamento da Avenida Litorânea, que tem que ser concluído, é obra do governo federal. A Avenida Metropolitana, que é uma avenida que passa ali antes da chegada do aeroporto de São Luís, que vai fazer uma ligação quase que com o anel viário novo para a nova Litorânea, é também obra do governo federal. As grandes obras de drenagem, de saneamento, maternidade, UPA, tudo é obra com recurso federal. E aí eu quero continuar esta parceria com o presidente Lula para que a gente possa, expandir essas obras estruturais e transformar São Luís numa grande metrópole, apesar de sermos uma ilha, mas nós temos que nos preparar para o futuro. E resolver aqueles que são os maiores problemas hoje de São Luís. Saúde, certo? Saúde. Aqui o Hospital da Ilha sofre o mesmo problema que teve lá do Socorrão de Imperatriz. O Hospital da Ilha ele tem que ser o novo hospital de urgência e emergência aqui da cidade de São Luís. E resolver definitivamente o problema do transporte, auxiliando a Prefeitura Municipal junto com o governo federal para que a gente resolva o problema de mobilidade urbana na nossa capital. Vice-governador, quero agradecer ao senhor pela participação no Coroatá na TV, a nossa conversa, o nosso tempo é curto. O senhor vai ter outras oportunidades para a gente conversar. Agora que está começando a pré-campanha, vem a campanha e nós desejamos aqui boa sorte para o senhor nessa corrida, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, quero deixar um beijo no coração a todos e todas aí da cidade de Coroatá, um beijo grande, especialmente para os educadores e educadoras, mas para todos vocês, para todas as famílias, e podem contar comigo até embaixo d'água, porque camarão não se afoga, viu? Tá certo, muito bem. O Coroatá na TV, conversando com os pré-candidatos ao governo do estado, e hoje a conversa foi com Felipe Camarão, pré-candidato ao governo do estado pelo PT. Muito obrigado, vice-governador e pré-candidato ao governo do estado. Um abraço. E assim, Coroatá na TV, em primeira mão, conversando com os pré-candidatos ao governo do estado. Essa foi a entrevista com o vice-governador Felipe Camarão.